Você falou do Casemiro, por exemplo, né? Acho que estava posto que o Casemiro não estava no nível do que a gente esperava no meio-campo, né? A gente tem visto meio-campos aí tão dinâmicos na Copa, cara. A gente viu o Tillman, meio-campo dos Estados Unidos. O meio-campo dos Estados Unidos é muito bom. Claro que para o nível dos Estados Unidos, né? Também não é que sejam jogadores incríveis, mas é o McKennie, o Tillman. A gente viu o meio-campo da Colômbia, o próprio meio-campo do Equador, né? Que foi eliminado, mas tem um bom meio-campo. Eu acho que o problema não é convocar o Casemiro, e nem o Bruno Guimarães, e nem o Danilo. O problema, eu sei que no caso do Danilo aconteceu para ele ser titular, e não seria. Mas no caso do Casemiro, Bruno Guimarães, cara, uma titularidade absoluta. Que, tipo assim, o porquê dessa titularidade absoluta, sabe? Alguns jogadores com titularidades absolutas, assim como o Rafinha nessa Copa, só saiu porque se machucou. Por que essa titularidade absoluta? Se não estavam jogando para isso. Porque, tipo assim, se eu convoco o Casemiro e o Fabinho reserva, o Casemiro é meu titular. Se ele não está apresentando um bom futebol, por que não tentar o Fabinho se ele é a segunda opção e se eu convoquei? Por que não tentar mais o Danilo Santos? Por que não tentar mais? Exemplo, o Igor Thiago, que ele convocou, que ele gosta de um homem de referência, o cara jogou um jogo e não entrou mais. Ele precisou, na Copa, ver que o Igor Thiago não era o jogador que tinha que estar. Na Copa. O Luiz Henrique não teve uma oportunidade. Uma. No jogo de ontem, ele tira o Ryan da ponta direita para botar um Hendrick. Um jogador que ele costuma botar como centroavante, ele bota o cara na ponta. Sabe? Então, essas coisas... Eu não consigo só culpar o Vini, ou só culpar Neymar, ou só culpar quem quer seja. Não. Tem a culpa do treinador. Tem a culpa da comissão técnica. Não tem como a gente focar no jogador, no Vini Júnior. Isso. Não tem como a gente focar. Não, e Vini, desculpa te interromper, mas assim, eu tenho também uma premissa muito clara quando eu vou analisar futebol, tá? Quando tem várias falhas coletivas, ou seja, vários jogadores falhando, o sistema não funciona, a culpa é do treinador. Vou nem botar culpa, a responsabilidade do treinador. O treinador ganha $1 milhão, né? Não vamos perder isso de vista. Ele é o treinador mais bem pago das seleções, eu acho. Acho que o Simeone ganha mais, sei lá. Mas enfim, ele é um dos caras mais ricos do mundo do futebol. E tá lá para resolver os problemas que se apresentaram. E ele não soube resolver. Ele soube resolver contra o Japão, as trocas deles adiantaram. Ontem, por exemplo, as trocas foram muito ruins, né? Matou o time. Tem uma estatística também interessante, que é de volume, teria que mostrar aqui, mas já até perdi. Quando ele tira o Ryan não fez uma grande Copa em termos ofensivos, assim, mas ele fazia uma coisa que o time precisava, que era primeiro que ele estava marcando o Haaland no escanteio, né? É interessante o que aconteceu, ele marcou o Haaland no escanteio algumas vezes. Eu achei loucura. Eu vi isso ontem, achei loucura. Pois é, eu estranhei também, mas enfim, não tomou gol no escanteio. E segundo que ele faz essa recomposição pela direita muito melhor que o Hendrick, né? A ponto do Hendrick nunca ter sido colocado naquela faixa de campo que ontem foi, né? Ele tirou o Ryan. A história do Luiz Henrique, eu estranho muito, porque o Luiz Henrique vinha fazendo entrando muito bem nos jogos. Quando foi titular, não foi tão bem, mas ele vinha sendo uma peça importante. Ele é um grande jogador, acho que todo mundo, quando olha o Luiz Henrique, ele dá uma dinâmica no jogo, e ele não entrou na Copa, né? É estranho isso, porque a informação que circula aí entre os setoristas, a galera que cobre mais a fundo, e eu tenho alguns amigos que cobrem seleção, inclusive que estão lá nos Estados Unidos e tal, a informação é que o Luiz Henrique não treinou bem, que o Luiz Henrique não conseguia cumprir o que o Ancelotti estava falando. A informação que a gente tem eu ouvi falar que ele não estava focado na Copa. Ele estava muito disperso. Isso aí, que ele estava voado, que ele estava disperso, que ele não treinou bem. E não sei se é verdade, tá? Antes de falar assim, o Vini Soares está falando que ele está... Não, são as informações que circulam dos setoristas. Eu também tive essa informação. O que ajuda a explicar por que ele não entrou ontem, por exemplo, né? No lugar do Ryan, que era a substituição óbvia, né?
E embora também ele não seja um jogador que vai fazer recomposição igual o Ryan, e eu acho que por isso que o Ryan ganhou a vaga também, o Ryan estava muito focado, o Ryan voltava, o Ryan marcava, o Ryan fez uma Copa muito segura, assim, né? A maior surpresa muito... da seleção brasileira para mim foi o Ryan, que foi como terceira opção e terminou como titular. Ele ganhou a vaga, a gente brinca, né? Ele é o número 26, né? A gente nem sabia se o Ryan ia para a Copa antes da convocação. O Ryan foi ganhando a vaga nos últimos jogos. Foi um fenômeno, começou muito bem lá na Premier League. Eu gosto muito do Ryan, eu sempre gostei. Acho que é um jogador nunca perdeu. Com a cara da Premier League. Pois é. Eu inclusive, falei quando ele foi para a Premier League, eu falei, ele vai ser vendido em julho. Tenho dúvida que ele vai para um time grande em julho, porque ele é a cara da Premier League, é um jogador que é a cara da Premier League. Daqui a pouco vai, né? Provavelmente o Liverpool ou alguém vai pegar. Mas então ele ganhou a vaga de maneira até, certa modo, inesperada. E aí, cara, quando ele sai, o time dá uma baixa porque o Endrick entra ali. E aí, o pior, né? Entra o Neymar.